Então, irmãos, graça e paz. É bom estarmos aqui para mais uma aula da classe de membros da Igreja Batista Reformada Viva. Classe essa que nós estudamos a Sagrada Escritura orientados pela Confissão Batista de 1689 com o Catecismo Puritano. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25, que fala sobre o matrimônio. O assunto de hoje é muito rico, irmãos, sem sombra de dúvida, e oro para que você seja edificado, para que as dúvidas possam desaparecer no estudo da Sagrada Escritura. Vamos ao estudo, vamos ao tema. Capítulo de número 25, o texto está na tela aí para que você possa acompanhar, deixa eu partilhar aqui com você. Sobre o matrimônio. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Não é lícito ao homem ter mais de uma esposa, nem a mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. E aí temos Gênesis 2:24, Malaquias 2:15 e Mateus 19, do 5 ao 6. Por exemplo, em Gênesis 2:24, a Escritura diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por exemplo, quando avançamos a Mateus 19:4, o texto nos ensina o seguinte: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Os textos são maravilhosos. Uma coisa precisa ficar clara na leitura, na orientação que nós temos na confissão, o que aponta, claro, para o texto sagrado, de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea, Deus os criou e os abençoou, mandando frutificar, multiplicar e encher a terra. De modo que, para que haja matrimônio, esse precisa acontecer entre um homem e uma mulher. Não há opção, não há margem na Sagrada Escritura para que haja a possibilidade de qualquer outra forma de matrimônio. Essa é tão somente a forma ensinada e autorizada pela Sagrada Escritura. Uma segunda questão é que o casamento cristão é monogâmico. Um homem não pode ter duas mulheres. A mulher não pode ter dois maridos. Então, o casamento deve acontecer entre um homem e uma mulher, e esses devem ser fiéis, ou até que Cristo venha, ou até que a morte os separe. Acho que isso é muito claro para todos nós. Avançamos então ao segundo ponto, que diz assim: olha, o casamento foi ordenado para o auxílio mútuo entre marido e mulher, para a propagação da humanidade por uma sucessão legítima e para a prevenção da impureza. Eu acho que nada poderia ser mais claro. Não há margem para que o casamento aconteça de qualquer outra forma. O casamento foi ordenado para que homem e mulher se auxiliem mutuamente, se completem mutuamente. Não é para que haja desigualdade, servidão, coisas absurdas que alguns falam e propõem por aí. O casamento deve acontecer nos moldes bíblicos, de maneira que é para auxílio mútuo e também para que haja propagação, frutificação da humanidade. E aí, um ponto final aqui que temos é que o casamento também é para prevenção da impureza.
para que não haja, para que o homem não viva a sua própria vontade, não busque satisfação própria, relacionando-se aleatoriamente. O casamento aponta para a pureza. Por exemplo, no segundo ponto, nós temos Gênesis 2,18, que nos diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea, uma esposa, uma mulher para que o acompanhe. Em 1 Coríntios 7, de 2 a 9, diz: mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O Senhor não aprova a impureza sexual de jeito nenhum. É interessante ressaltarmos isso. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde as pessoas querem o tempo inteiro relativizar valores, e nós cristãos temos valores intransferíveis, que são inalienáveis, que não podem ser negociados, porque para nós são valores absolutos. Por exemplo, o matrimônio, a relação entre marido e mulher, e de que disso flui a família. Nós não negociamos isso, nós não brincamos com esse ensino. De maneira que o Senhor, ele não concorda, ele não aprova na sua palavra qualquer tipo de impureza. Nós temos aí uma disseminação da mídia dizendo: olha, contra doenças sexualmente transmissíveis, use camisinha, como se isso resolvesse o problema. Para que as pessoas não contraiam doenças sexualmente transmissíveis, seja fiel à esposa da sua mocidade, ao marido da sua mocidade. É tão somente a forma judaico-cristã de relação entre marido e mulher, casamento monogâmico, onde não há espaço para adultério, para promiscuidade, para perversões, aonde o marido vive em função de uma esposa e a esposa em função de um marido, e os dois vivem para a glória de Deus. Isso está contido no ensino da Sagrada Escritura e não há negociação. Nós não temos espaço para nada contrário a isso. Pois bem, então avançamos ao ponto de número 3, que diz: o casamento é lícito para todos os tipos de pessoa, desde que possam dar o seu consentimento. No entanto, é o dever dos cristãos casarem-se no Senhor. E, portanto, com aqueles que professam a verdadeira fé, a verdadeira religião. Não devem se casar com infiéis ou idólatras, nem devem, com aqueles que são piedosos, estar em julgo desigual, casando-se com os que são ímpios em suas vidas ou defendam heresias condenáveis. Esse é um ponto de extrema relevância, irmão. E por quê? O casamento precisa ter mútuo consentimento. Os cristãos devem casar-se no Senhor. E aqueles que são cristãos devem casar-se com cristãos. Os que professam a verdadeira religião devem casar-se com fiéis e não infiéis. Claro que talvez você conheça pessoas que contraíram matrimônio com um não cristão, com uma não cristã, e que o casamento deu certo, e que mais tarde vieram a converter-se e caminharem no Senhor. Amém, que bom. Mas a recomendação do texto sagrado é que nós não venhamos a nos colocar num jugo desigual. É que nós não venhamos a nos colocar em um jugo que cause problema na nossa relação primária com Deus. Então nós temos textos de recomendação: Hebreus 13:4, 1 Timóteo 4:3, 1 Coríntios 7:39, Neemias 13:25. Vamos, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros.
Então aqueles que contraem matrimônio precisam valorizar aquilo que têm. E Deus não permite que haja impureza ou adultério dentro dessa relação. Nós temos, por exemplo, em 1 Coríntios 7,39, o texto ensina: a mulher esteja ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor, o que aponta que o casamento deve acontecer no Senhor. Em 2 Coríntios 6,14 diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre luz e trevas? Irmãos, essa é uma questão que em tempos como o nosso, onde os valores são relativizados, as pessoas querem relativizar isso também e falar que não é bem assim. Alguns falsos profetas estão por aí dizendo que a Escritura deve ser reatualizada. Enfim, claro que não. A Escritura é clara quanto ao ensino. Possivelmente, como eu disse anteriormente, você pode conhecer pessoas que tenham entrado numa relação assim, em um jugo desigual, e que mais à frente as coisas se acertaram. Mas a recomendação bíblica, o ensino bíblico, é que nós possamos, uma vez que vamos fazer uma aliança diante de Deus e dos homens, entrar numa relação, numa aliança, onde ambas as partes confessem a mesma fé, professem salvação pelo mesmo Salvador, debaixo do mesmo sangue, através da mesma cruz. Olha, se qualquer outra pessoa tenta ensinar coisas diferentes dessa, compare com a Sagrada Escritura e veja o que realmente o texto sagrado ensina. Eu não vejo que haja nesses ou em quaisquer outros textos abertura para interpretações variadas. A Escritura não deve estar sujeita à nossa opinião, mas as nossas opiniões devem tão somente se sujeitar à Sagrada Escritura. É isso. Avancemos ao ponto de número 4, que diz assim, olha: não devem se casar pessoas entre as quais existam graus de consanguinidade ou parentesco que sejam proibidas na palavra de Deus. As uniões incestuosas jamais poderão ser legitimadas por qualquer lei humana ou pelo consentimento das partes, pois não é lícito tais pessoas viverem juntas como marido e esposa. Uma coisa maravilhosa na confissão é que ela deixa claro que não pode existir relação incestuosa entre irmãos, pai e filha, mãe e filho, entre parentes. Por exemplo, nós temos textos como na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, que Paulo, abismado com a situação que está acontecendo na igreja de Corinto, aonde filhos estão se relacionando com a esposa do pai. E ele fala que isso é coisa impensável, que cristãos não podem agir em tamanha bestialidade, imoralidade. Então veja bem, isso não é aprovado de maneira alguma pela Sagrada Escritura. Muito pelo contrário, é condenável. Deus não aprova esse tipo de relacionamento. A confissão batista, ela se limita a 4 pontos no que diz respeito ao matrimônio. E eu queria avançar em 2 pontos a mais que estão contidos na confissão de Westminster. Entendemos que, de alguma maneira, a confissão batista é um resumo da confissão de Westminster. Então acredito que podemos aprender bastante com essa confissão e com esses 2 pontos que são bem interessantes. O ponto 5 da confissão de Westminster diz o seguinte: o adultério ou fornicação, cometidos depois de um contrato, sendo descobertos antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato.
No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Isso é um assunto, é um ponto que diz respeito ao divórcio. E uma coisa interessante que já no século XVII os protestantes conversavam e discutiam sobre esse ponto, porque era algo relevante que precisava ser tratado, exatamente sobre como se dava o divórcio. Então, irmãos, isso é importante refletirmos e pensarmos. Para nós cristãos, o divórcio não é uma primeira opção. Quando se há o adultério, por exemplo, nós tentamos de todas as formas a reconciliação, a restauração das partes. Tentamos fazer com que haja perdão, né? O que ensina a Sagrada Escritura, e que o casal possa rever a relação, né? Reavivar a aliança, consertar aquilo que está errado e viverem para a glória de Deus. Mas, claro, há situações das quais nós não conseguimos remediar a situação, de modo que, infelizmente, pode acontecer de que a relação termine em divórcio. Essa não é uma opção primária, não é algo que nós apontamos. Sempre trabalhamos para que casamentos sejam restaurados e abençoados conforme o ensino da Sagrada Escritura. Nós temos, para referenciar o que estamos falando, por exemplo, Mateus 5,31, que o Senhor diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Estamos vivendo um tempo de banalização, né, irmãos? Temos repetido isso constantemente, banalização de valores. E de alguma maneira isso tem chegado nas relações cristãs, a banalização do matrimônio, do santo matrimônio, do casamento. E as pessoas muitas vezes optam por coisa nenhuma para o divórcio. E não é isso que a Sagrada Escritura ensina. O divórcio não é uma opção do qual o cristão deve assumir em qualquer circunstância. E aí a Confissão de Westminster é muito rica e muito clara nisso. O sexto ponto e último enfatiza muito bem isso, falando o seguinte: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo nada, senão o adultério, é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular. Não se devem deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidir em seu próprio caso. Não pode ficar a arbítrio de uma das partes decidir em seu próprio favor. Então vamos lá. Uma coisa que nós entendemos como cristãos, infelizmente, em algumas situações aparecerão casos dos quais remediar, restaurar não será possível e que as relações terminarão. Essas não são regras, são exceções. A regra é a restauração, é reaver a relação, é restabelecer a aliança. É isso que nós ensinamos, é por isso que nós lutamos. Mas nós devemos lembrar que nem toda situação, temos controle. Nós não conseguimos reaver todas as relações que, infelizmente, algumas dessas chegarão ao divórcio. E aí, nesse caso,
quando isso acontece por meio do adultério, a Escritura deixa clara, muito claro isso, que a parte lesada está livre para casar-se novamente. E essa é uma situação que gera muita discussão, mas os protestantes, os reformados, não encontram dificuldade nisso, porque entendem que aquele que lesou, o que cometeu adultério, é como que se ele estivesse morto para a relação, de modo que a parte lesada fica livre para contrair novo matrimônio. Nos foi perguntado dentro da aula online se, por exemplo, a mentira pode resultar no divórcio. Foi uma pergunta muito importante, interessante. Não necessariamente, irmãos, mas todas as vezes que os casamentos chegam, a pontos extremos, esses pontos extremos de conflito, por exemplo, o adultério, as perversões, tem a ver com alguns problemas pequenos, com situações menores que começaram a acontecer, por exemplo, a mentira, a ira, as perturbações, as brigas e discussões, que muitas pessoas acreditam que não devem buscar um mediador para ensinar e ajudar a solucionar tais problemas, de modo que se entregam às situações e acham que podem fazer por conta própria, e essas situações começam a minar a relação, de modo que podem abrir portas para pecados maiores. Penso que pecados grandes, por exemplo, o adultério, são resultados de pecados maiores. Isso não quer dizer que não existam pessoas que são completamente pervertidas e que mesmo entrando recentemente numa relação já cometem perversões, adultérios e coisas dessa natureza. Mas tratando que normalmente nos deparamos com, diante daquilo que muitas vezes tratamos, os grandes pecados são resultados de pecados do cotidiano, não tratados, não corrigidos, que muitas pessoas não buscam ajuda, orientação pastoral, de pessoas capacitadas que orientem, que ensinem, que possam mediar a relação e levar o cônjuge a consertar aquilo que está errado, a confessar o pecado, a lutar contra ele. Então, se de alguma forma, em alguma situação, o teu casamento está enfrentando problemas dessa natureza, problemas ainda que pequenos, procure ajuda. Não se ache maioral, não pense que você tem capacidade de resolver tudo. Como cristão, nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros e buscar, em muitos casos, em muitas situações, ajuda de quem possa intervir de fora e ajudar nas soluções de problema para que haja edificação, restauração. É isso. Oro para que tudo que falamos, para que tudo o que lemos, pautado, baseado tão somente na Sagrada Escritura, lhe gere edificação e que você cresça a cada dia para a glória e o louvor do nosso Deus. E que se de alguma maneira, em alguma circunstância, você ou alguém que você conheça esteja passando situações delicadas no casamento, busque ajuda. E se você pode instruir e aconselhar alguém a fazer o mesmo, faça. Aconselhe esse irmão, amigo, que busque ajuda, a fim de que os casamentos sejam restaurados, avivados, a aliança possa ser refeita para a glória e o louvor do nosso Deus. É isso. Que Cristo lhe abençoe. Até a próxima aula. Até mais.